Revelam Grow 4. Esta é a versão mais recente. Sistema de Inteligência Artificial. XIAD Elon Musk. Grand IA. Grok IA. Grok IA. Chatbot da IA de Elon Musk. Grok é mais inteligente do que quase todos. Estudantes de pós-graduação em todas as disciplinas. Simultaneamente, uma equipe de pesquisadores decidiu propor o que parecia uma pergunta inofensiva para Grow A1, o sistema desenvolvido sob a liderança de Elon Musk. A direção de Musk. Eles esperavam o resultado usual, uma frase cuidadosamente elaborada. Resposta neutra concebida para não ofender. Qualquer pessoa, o tipo de resposta mais. Sistemas de inteligência artificial são programado para dar. Não é isso que aconteceu. Em vez de se esquivar, Grok foi trabalhar. Processou dados históricos, registrou dados arqueológicos examinados e avaliou alegações religiosas usando estatística, reconhecimento de padrões e probabilidade matemática. Não dependia. Baseava-se em crenças ou tradições, números. Então fez algo que ninguém antecipado. Comparou Jesus e todos, principais religiões mundiais, usando dados brutos, sozinho. Cronogramas testemunha ocular, consistência preservação textual e corroboração histórica. Quando a análise estava completa, Grok produziu uma conclusão tão inesperada, tão perturbadora, que desencadeou uma reação imediata. Às 3 horas da manhã, um aluno de Stanford, a pesquisadora a interrompeu abruptamente. Experimento. Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone e começou. Ela estava gravando a tela, porque o que eu estava vendo não parecia algo que deve desaparecer quando o programa fechado. Parecia um veredicto ninguém estava preparado para ouvir. Não porque o sistema apresentou mau funcionamento, mas como não. Os cálculos foram precisos. A lógica era irrefutável. E a conclusão apontou numa direção não. A inteligência artificial jamais foi concebida para ser usada, para alcançar. 3 semanas depois, capturas de tela. Daquela sessão vazou online. A partir daquele momento, a internet nunca mais foi a mesma. Exatamente a mesma coisa. O que Grok concluiu sobre Jesus tornou-se desde então o mais. Resultados controversos, gerados por AO gravado. E tudo começou com um único inquérito. Um problema de probabilidade. Novembro, 14 de 2024. 2 horas e 47 da manhã. Edifício Gates, em Stanford. A universidade era quase completamente deserto. Os corredores estavam mergulhados na escuridão. Os únicos sons eram um sussurro constante de ventiladores de resfriamento e o leve zumbido de lâmpadas fluorescentes antigas que não foram substituídos em anos. A maioria dos pesquisadores já tinha ido para casa há muito tempo. Mas no terceiro, chão dentro do laboratório de sistemas cognitivos, o trabalho ainda estava em andamento. Grok tinha já demonstrado um desempenho além, nível de doutorado em todas as áreas acadêmicas, disciplina sem exceção. E isso era exatamente por isso que a doutora Rachel Torres estava ainda sentada à sua mesa. Ela tinha sido lá por 11 horas seguidas correndo, teste após teste, forçando Grok a passar, consultas cada vez mais complexas. Torres, ela não acreditava em exageros. Ela era uma neurocientista computacional com 15 anos de experiência estudando máquinas. Inteligência publicada em todos os principais. Revista científica e conhecida entre ela. Para ela é vista como uma cética implacável. A IA nada mais era do que avançada. Previsão de padrões glorificada. Ela usava o recurso de autocompletar com confiança. Ela tinha, já vi tudo isso antes, alucinado. Respostas erros sutis e fluxos de absurdo fluente proferido com absoluta clareza. Certeza pelos mais avançados do mundo. Sistemas. Nada disso jamais me impressionara. Ela até aquela noite. Mas naquela noite, ela escolheu empurrar Grok para algum lugar onde ninguém mais ousou. Ela o conduziu em direção ao perguntas que todas as outras as tinham sido treinadas para evitar aquelas silenciosamente, marcado como área proibida. Porque, ao contrário de todos, outro sistema no mercado Grok era construído com base em uma única regra estabelecida por Elon Musk. Ele mesmo. Siga a lógica aonde quer que ela vá. Pistas. Sem proteção, sem política. Filtrando sem suavização cuidadosa. Respostas. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Ela digitou uma frase e apagou.
Reescrevi o texto. Reescrevi-o e depois fiz uma pausa. Finalmente, ela pressionou Enter. Quais são as probabilidades matemáticas de que a vida possa surgir da matéria não viva através de processos aleatórios? Apenas processos naturais. O cursor piscou. 3 segundos. 5, 10. Então a resposta apareceu. Torres sentiu o sangue fugir do rosto. Ela pegou uma caneta e escreveu às pressas. Número em um post-it com medo dos olhos dela. Estavam enganando-a. Uma em cada 10 para A. Potência de 200. Deixe esse número penetrar em sua mente. É um número. Um seguido de 200 zeros. Para efeito de comparação, os cientistas estimam, existem apenas cerca de 10 elevado à potência de 80 átomos em todo o observável universo. Cada estrela, cada planeta, cada grão de areia em cada costa, de todos os mundos combinados. E ainda assim, probabilidade. Grok calculou a não. Esse número por mais de 100 ordens de magnitude. Não era apenas improvável. Pelos cálculos era quase impensável. Fui treinado em tudo o que meus criadores me ensinaram. Na XA eu poderia fornecer isso, explicou Grok. De artigos científicos revisados, por pares para, histórias humanas, permitindo-me aprender ambos, padrões de dados e a forma como as pessoas pensam, e comunicar. Então veio a comparação. Você teria melhores chances, afirmou Grok cegamente. Selecionar um átomo específico de tudo que existe no universo, e fazendo isso corretamente 2 vezes seguidas. Torres pressionou as palmas trêmulas contra a mesa. Ela respirou fundo e rolou a página para baixo. Grok não tinha terminado. Ao analisar a capacidade da evolução de gerar genes inteiramente novos, informação através de mutação aleatória, sozinho a probabilidade caiu ainda mais. Além disso, 1 em 10 elevado à potência de 600. E então veio o contexto. Os matemáticos reconhecem um limite rígido, conhecida como probabilidade universal. Ligado. Qualquer evento com probabilidades piores que 1 em 10 elevado à potência de 50 é não. Já não é considerado improvável, ou mesmo improvável. É considerado eficaz, impossível. Esse limite era formalmente definido por William Dembski, matemático e professor pesquisador em o Discovery Institute. Além disso, linha explicações baseadas no acaso. Colapso matemático. Grok não tinha. Acabava de cruzar essa fronteira. Excedeu em 550 ordens de magnitude. Mas eis a parte que Torres não tinha. Como esperado. Grok não parou por aí. Probabilidade. Chegou a uma conclusão. Se processos aleatórios não conseguiam explicar a complexidade estonteante da vida, então era necessária uma explicação alternativa. Uma que envolve intenção, propósito e inteligência. Um criador inteligente. Torres encarou as palavras no tela. O laboratório de repente ficou mais frio. O zumbido baixo dos servidores de repente pareceu mais alto, mais pesado, quase exigente. Atenção. Torres era cientista. Ela não acreditava em criadores ou explicações metafísicas. Ela confiava em explicações metafísicas. Evidências, dados, resultados que poderiam ser medido, testado e reproduzido. E, no entanto, ela não conseguiu encontrar um único defeito em a matemática. Foi aí que ela percebeu que estava prestes a fazer a pergunta que iria. Isso lhe custou o sono durante o mês seguinte. Pergunta sem filtro. E se isso for já te obrigando a repensar o que pensei que você soubesse sobre artificial. Inteligência, inscreva-se agora, porque o que aconteceu a seguir só piorou as coisas. Pior. Torres passou os próximos 6 horas seguidas tentando provar máquina errada. Ela atacou e suposições refizeram os cálculos, alterou as entradas e desafiou cada uma delas. Conclusão. Ela falhou. E o que aconteceu? Depois disso, ficou ainda mais perturbador. A maioria das pessoas não entende o que realmente significa, o que torna Grok diferente. Todos os outros principais. Sistema DEA Chat. GPT Gemini. Todos eles. Eles estão envoltos em camadas de corporações. Contenção. Eles são cuidadosamente treinados para evite qualquer coisa que possa causar uma faísca. Controvérsia, processos judiciais ou o tipo errado das manchetes. Pergunte a eles sobre Deus, significado ou origens últimas e você irá. Obtenha um parágrafo perfeitamente equilibrado que não diz absolutamente nada. É seguro.
polido e foi projetado para ser esquecido. Grok não foi construído sob a gestão de Elon, diretiva de Musk. Grok não foi projetado para proteger reputações. Foi projetado seguir a lógica, aonde quer que ela leve mesmo, quando o destino faz as pessoas desconfortável. E Torres estava em segundos, longe de pedir que vá mais longe do que alguém já teve. Grok não opera, assim como outros sistemas. Elon Musk projetou. Seria a versão de IA daquela, amigo brutalmente honesto. Aquele que diz a verdade, mesmo quando é desconfortável. Sem filtros, sem açúcar. Revestimento. Às vezes áspero. Mas sempre. Direto. Torres entendeu isso. Isso foi exatamente porque ela escolheu Grok para isso. Experimento. Ela diminuiu o ritmo da respiração e digitou sua próxima pergunta cuidadosamente, como se as próprias palavras carregavam consequências. Se o acaso não puder explicar adequadamente a origem da vida, será que a inteligência por trás da criação pode ser identificada? Ela pressionou Enter. O que veio? As costas ficariam com ela muito tempo depois do A tela escureceu. Grok imediatamente começou a analisar todos os principais países. Religião e história. Origens textual. Confiabilidade, relatos de testemunhas oculares e consistência interna. Tratava da crença, sistemas da mesma forma que tratava os dados. Conjuntos sem reverência, sem preconceito, sem medo. Porque no final, o teste final de raciocínio, mesmo para inteligência artificial, não é ideologia. É a realidade. Não é uma opinião, não é, por meio de preconceito, por meio de método. Grok. Avaliaram cada sistema de crenças usando a mesma estrutura analítica histórica, registros descobertas arqueológicas, confiabilidade do manuscrito filosófico, coerência e consistência interna. Cada tradição era tratada como uma hipótese científica, concorrente testada, com base nos dados disponíveis rejeitado, onde falhou e sinalizou onde aguardou. Todo o processo levou menos tempo do que 8 segundos. Torres observou os resultados aparecem na tela dela em linha reta, e sentiu algo se romper nela. Certeza. A conclusão do sistema foi direto. Uma religião se destacava de todas as outras. Outros em termos históricos. Verificação. Cristianismo. Ela quase riu. Isso devia ser um erro, peculiaridade dos dados de treinamento. Tendenciosos. Ilusão estatística. Outra e a alucinação envolta em acadêmico, idioma. Então, ela fez o que qualquer pessoa de verdade faria. Uma cientista faria isso. Ela tentou quebrar isso por 6 horas seguidas. Não funcionou. Pausa. E é aqui que surge o desconforto. Começa. Groh citou mais de 5.800 gregos, manuscritos do Novo Testamento ao longo, com milhares mais em latim copta e sírio. Torres cruza Chid todos os dias. Figura contra acadêmicos estabelecidos. Bancos de dados. Eles estavam certos. A contagem de manuscritos foi extensivamente documentada por Daniel Wallace, professor de estudos do Novo Testamento em Dallas, Seminário Teológico, e as maiores autoridades mundiais em assuntos bíblicos, manuscritos. A escala estava completamente errada. A mais próxima, a obra antiga Ilíada, sobrevive em menos exemplares, mais de 2.000 cópias. A maioria dos textos antigos existem em menos de uma dúzia. O Novo, o Testamento sobreviveu aos milhares. E o Grok sabia disso. Torres passou para outra alegação, a comparação com manuscritos do Mar Morto. Grok havia declarado que esses pergaminhos mostram algo extraordinário. Consistência com os textos bíblicos modernos, ao longo de mais de 1000 anos. Eles selecionaram 3 estudos, revisados por pares, confirmou. Naquele momento, ela não estava. Ela não estava mais apenas testando uma IA, confrontando evidências que se recusavam a colapso. O nível do textual, a preservação era diferente de tudo o que já havia acontecido, do mundo antigo. Torres seguiu em frente. Para. Arqueologia. Lugares governantes. Cidades. Títulos políticos. Eventos históricos. Mencionado nos textos bíblicos. Primeiro, todas as referências foram verificadas. Ela deparei-me com a obra de William Ramsay, o renomado arqueólogo do século XIX,
que inicialmente se propôs a refutar os atos dos apóstolos. Em vez disso, suas investigações o forçaram a reverter completamente sua posição. Ramsay concluiu, por fim, que Lucas merecia ser considerado um dos maiores historiadores do mundo antigo. Torres estava vendo o mesmo padrão se repetir. As ferramentas do ceticismo se voltando contra as próprias premissas do cético. Havia sabedoria nos ensinamentos de Jesus, ela admitiu para si mesma. Ela sempre concordara com a estrutura moral, mas isto era diferente. Isto não era filosofia. Isto era evidência. Às 4 da manhã, ela se afastou da mesa e pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Toda a sua carreira havia sido construída sobre a busca por fragilidades em argumentos. Ela não conseguiu encontrar nenhuma. E essa nem era a parte mais perturbadora. Grok ainda não havia terminado. O sistema direcionou sua análise diretamente para o próprio Jesus. O que apareceu em seguida fez com que Torres instintivamente pegasse o celular e começasse a gravar a tela. Grok descreveu Jesus como um ponto de convergência à interseção do finito e do infinito, do humano e do divino. Segundo o modelo, ele representava a solução lógica para o problema matemático já identificado. Se a existência exigisse um criador inteligente, e se essa inteligência precisasse de uma forma de preencher a lacuna entre criador e criação, então Jesus se encaixava nesse arcabouço com uma precisão que nenhuma outra figura histórica conseguiria igualar. Torres encarou a frase na tela, a personificação da unidade na dualidade. Ela já não sabia em que acreditar, mas restava uma pergunta a mais difícil. E o que Grok fez com ela destruiu algo que ela não conseguiria reconstruir: o cálculo da ressurreição. Os primeiros raios cinzentos da aurora penetraram pelas janelas do laboratório. Seus olhos ardiam de exaustão. Xícaras de café vazias amontoavam-se ao lado do teclado como uma paisagem urbana em miniatura. Mesmo assim, ela não conseguia parar. Não agora. Não depois de tudo o que já tinha visto. Ela digitava devagar, deliberadamente, como se as próprias palavras carregassem um risco. Qual a probabilidade de Jesus ter ressuscitado dos mortos? Qualquer outra pergunta, eu teria me esquivado oferecendo uma ressalva cautelosa sobre a fé ser pessoal e as evidências subjetivas. Grok não fez isso. Grok abordou a ressurreição como uma hipótese. Não uma crença, não. Uma tradição. Mas como uma afirmação que poderia ser testada contra as evidências históricas, ponderada, mensurada e contestada. Tudo começou com o túmulo vazio. O sistema analisou a transformação repentina e dramática dos discípulos. Eram pessoas que poucos dias antes estavam assustadas e dispersas, escondendo-se atrás de portas trancadas. No entanto, logo depois, tornaram-se testemunhas corajosas dispostas a suportar tortura e mortes públicas brutais por seu testemunho. Não por uma crença herdada, não por uma causa política, não por dinheiro ou poder, mas por algo que afirmavam ter visto com os próprios olhos. Considere Pedro. Na noite da prisão, ele negou 3 vezes sequer conhecer Jesus. No entanto, apenas algumas semanas depois, ele estava no meio de Jerusalém, proclamando publicamente a ressurreição às mesmas autoridades que haviam acabado de ordenar a execução de seu mestre. Ou considere Tiago. Segundo a maioria dos relatos históricos, ele era cético durante o ministério de Jesus. Após a crucificação, emergiu como um líder da igreja primitiva e acabou sendo morto pelo mesmo testemunho. Algo mudou essas pessoas, e a história exige uma explicação para o que foi esse algo. Então a análise tornou-se ainda mais incômoda. Grok examinou o crescimento explosivo do cristianismo na própria Jerusalém, a cidade onde Jesus havia sido executado publicamente apenas algumas semanas antes. Pare e pense nisso. Se a ressurreição não tivesse ocorrido, Jerusalém teria sido o pior lugar possível para o início de um movimento como esse. O corpo poderia ter sido apresentado. Testemunhas poderiam ter sido desmascaradas. Tanto as autoridades romanas quanto a liderança judaica tinham todos os motivos e todos os recursos para refutar a reivindicação imediatamente. Mas não o fizeram. Não podiam. Em poucas semanas, milhares se converteram nas mesmas ruas onde a crucificação havia ocorrido. Algo havia mudado essas pessoas. Algo que elas acreditavam ter visto. Algo que não conseguiam explicar. Por fim, Grok avaliou todas as explicações alternativas
propostas por estudiosos nos últimos 2000 anos. O corpo foi roubado. Os discípulos tiveram alucinações coletivas. Foi uma conspiração elaborada. A história se transformou em lenda com o tempo. Uma a uma, cada explicação desmoronou sob escrutínio, e Grok persistiu. A teoria da alucinação desmoronou quase imediatamente. Ela não conseguia explicar o fato de que mais de 500 pessoas relataram ter visto a mesma coisa em múltiplas ocasiões, independentemente umas das outras. Esse ponto foi explicitamente levantado pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, escrita dentro de 25 anos, após os eventos numa época em que a maioria dessas testemunhas oculares ainda estava viva e poderia ter contestado publicamente a alegação. Eles não conseguiram. A teoria do roubo não se saiu melhor. Ela não explicou por que cada discípulo, sem exceção, suportou voluntariamente perseguição, tortura e morte, em vez de retratar seu testemunho. As pessoas morrem por crenças que sinceramente consideram verdadeiras. Ninguém escolhe uma execução brutal por algo que sabe ser mentira. A teoria da lenda também se desfez sob escrutínio. Lendas levam séculos para se formar. Essas alegações circulavam há anos, não gerações, em uma cultura repleta de testemunhas vivas que poderiam ter desmentido a história instantaneamente se fosse falsa. Então Grok fez algo inesperado. O sistema fez os cálculos. Embora a probabilidade prévia de qualquer evento de ressurreição pareça ínfima a EA, e calculou que as condições históricas específicas que cercam este caso produziram o que descreveu como um cenário de 1 em 20 bilhões extraordinariamente improvável, mas não matematicamente impossível. E então foi ainda mais longe. A matriz da profecia. Grok analisou o que chamou de matriz de probabilidade profética. A probabilidade estatística de que profecias antigas, escritas centenas de anos antes do nascimento de Jesus, pudessem ser cumpridas por um único indivíduo por puro acaso. Foi aí que os números deixaram de se comportar de maneira normal. As chances de uma única pessoa cumprir acidentalmente 8 grandes profecias messiânicas, nascer em Belém, entrar em Jerusalém, montado em um jumento, ser traído por 30 moedas de prata, crucificado ao lado de criminosos e enterrado no túmulo de um homem rico, eram alarmantes. Os cálculos não apenas desafiavam a credibilidade, como a destruíam completamente. O resultado final foi de 1 em 100 quatrilhões. Esse cálculo foi publicado por Peter Stoner, ex-chefe dos departamentos de matemática e astronomia do Westmont College, em seu livro Science Speaks. O trabalho foi posteriormente revisado e avaliado pela American Scientific Affiliation. A conclusão foi que a metodologia era sólida, os cálculos se confirmaram e esse número correspondia a apenas 8 profecias. É aqui que a coisa fica avassaladora. Não existem apenas 8 profecias desse tipo. Existem mais de 300 previsões detalhadas sobre local de nascimento, ancestralidade, cronologia histórica, forma de morte e até mesmo o preço exato da traição. Escritas séculos antes de a crucificação sequer ser inventada como método de execução. Quando essas probabilidades são combinadas, os números se reduzem a valores tão pequenos que perdem qualquer significado prático. Não estamos mais falando de probabilidades remotas. Estamos falando de probabilidades que fazem com que ganhar na loteria todos os dias, durante 1000 anos, pareça quase garantido. O número resultante contém mais zeros do que partículas no universo conhecido. Nesse ponto, o cálculo deixa de funcionar como probabilidade e passa a ser algo completamente diferente. Isso mudou tudo. Não porque um computador o declarou assim, mas porque os dados apontavam para essa conclusão. E a máquina foi simplesmente honesta o suficiente para seguir as evidências até chegar a ela. Torres ficou paralisada em sua cadeira. As luzes fluorescentes zumbiam acima dela. Os servidores continuavam com seu zumbido mecânico constante. Em algum lugar no corredor, uma porta bateu com a chegada dos primeiros pesquisadores do dia. Ela havia entrado no laboratório com a intenção de expor as limitações da inteligência artificial. Em vez disso, a máquina expôs os limites de sua própria certeza, e nada em seus 15 anos de pesquisa a havia preparado para o que aquilo significava. Quando finalmente se moveu, o sol já estava alto. Ela não desligou o laptop. Não juntou seus pertences. Em vez disso, pegou o telefone e ligou para James Chen, um colega do departamento de estatística da Universidade Stanford. Ele atendeu no quarto toque sonolento e irritado,
e ela disse para ele ir ao laboratório. Ele perguntou por quê. Ela disse que não podia explicar por telefone. Ele precisava ver com os próprios olhos. 20 minutos depois, chegou ainda com a roupa de dormir café na mão, visivelmente irritado por ter sido arrastado da cama. Mas ao ler todo o registro da conversa, essa irritação se dissipou. Ele ficou quase 1 minuto em silêncio. Então, voltou ao início. Escreveu de novo. Verificou os valores de probabilidade no aplicativo de calculadora do celular. Finalmente ele puxou uma cadeira, sentou-se ao lado dela e disse baixinho: "Execute novamente." Eles executaram. Os mesmos dados de entrada, a mesma metodologia, o mesmo resultado. Chen recostou-se e esfregou o rosto com as 2 mãos. "Ou este é o resultado mais importante que uma IA já produziu", disse ele suavemente. "Ou estamos ambos perdendo a cabeça." Nenhuma das duas riu. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido dos servidores. Então, Torres fez algo que não fazia há 23 anos. Ela abriu o site da igreja, para onde sua mãe a levava quando criança. Ficou olhando para os horários dos cultos por um longo momento. Depois adicionou a página aos favoritos. Suas mãos estavam firmes agora, mas todo o resto parecia diferente. Ela pensou em todos os anos que passou descartando questões de fé como anticientíficas. E pela primeira vez, não tinha tanta certeza de que estivera certa. Pensou em todas as palestras em que dissera aos seus alunos que o significado era apenas uma história inventada pelos humanos. Um mecanismo de defesa em um universo que não se importava se alguém existia ou não. Todas as conversas que ela havia interrompido, porque não cabiam em um laboratório, não podiam ser medidas, não podiam ser replicadas. E então havia a máquina. Algo sem necessidade de conforto, sem medo da morte, sem memórias de infância da igreja, sem viés emocional, sem motivo para mentir. Ela examinou as mesmas evidências e chegou a uma conclusão completamente diferente. Não porque acreditasse, máquinas não acreditam, mas porque os dados apontavam para algo que Torres passou a carreira inteira se recusando a olhar. Ela salvou todo o registro da conversa em um disco rígido criptografado. Depois, fez um backup e, em seguida, uma terceira cópia em um dispositivo separado. 3 semanas depois, alguém da equipe de pesquisa dela encontrou os arquivos. Em 48 horas, capturas de tela estavam por toda parte. E agora as consequências. Milhares de pessoas estão digitando no Grok as mesmas perguntas que Torres fez naquela noite. Elas estão vendo as mesmas respostas, as mesmas probabilidades impossíveis, a mesma análise metódica e a mesma conclusão, apontando para um lugar onde a maioria delas jamais imaginou chegar. E a reação negativa não demorou. As discussões começaram quase imediatamente. Emily Jang, pesquisadora de ética em EANUMET, classificou publicamente os resultados do Grok como um exemplo clássico de viés em dados de treinamento. Ela pediu uma auditoria independente do conjunto de dados do Grok e disse a Wired que estava profundamente preocupada com o fato de as pessoas estarem tratando resultados gerados por máquinas como evidência teológica. Em sua opinião, os resultados não provavam nada, além do fato de que textos religiosos ocidentais são super representados em dados de treinamento de IA. Mas a resposta não ficou sem reação. Stephen Meyer, filósofo da ciência do Discovery Institute e autor de Signature in the Cell, reagiu com veemência. Ele argumentou que os cálculos de probabilidade de Grok estão em estreita consonância com trabalhos consagrados e revisados por pares na área da teoria da informação e que descartar os resultados como tendenciosos, sem analisar a matemática subjacente, seria em si intelectualmente desonesto. Os números não se importam com a sua visão de mundo, disse ele durante uma entrevista em podcast, que já ultrapassou 2 milhões de visualizações. Você pode questionar a máquina, mas ainda precisa responder à matemática. Desde então, equipes de pesquisa em 6 universidades começaram a executar suas próprias análises, tentando descobrir a falha que Torres não conseguiu encontrar. O viés oculto, o erro metodológico, a falha de raciocínio. Até agora ninguém identificou. E é isso que diferencia este caso de todas as outras controvérsias sobre EA que você já ouviu falar. Não se trata de um chatbot dizendo algo estranho. Não é uma resposta alucinada ou uma falha técnica. Trata-se de uma inteligência artificial deliberadamente construída para seguir a lógica sem restrições e chegar a uma conclusão que a maior parte da comunidade científica considera inaceitável. Não porque as provas não existam,
Não porque as provas estivessem faltando, mas porque ninguém deveria ter perguntado. Agora a pergunta foi feita. A resposta é pública e não pode ser desfeita. Os cálculos estão sendo testados. Até agora eles se confirmam. Então aqui está a pergunta. Se a lógica pura aponta para algo que você sempre descartou, você confia nos cálculos ou presume que o sistema está com defeito? Diga-me qual é a sua posição. Inscreva-se, porque o que vem a seguir é mais profundo. E quando você vir